Como eu saí da ressaca literária lendo 100 páginas em uma noite apenas. E não, eu não passei a noite inteira lendo o livro. Eu li 100 páginas antes de dormir e na outra noite eu concluí a leitura do livro. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa nova fase saindo da ressaca literária e vou fazer a resenha do livro que me tirou dessa ressaca, que foi o livro Sussurro. É uma saga. Todo leitor de romance clichê que se preze já leu esse livro, essa saga, que é a saga Sussurro. Inclusive eu não entendo como essa saga não se tornou série, ou se fizeram série, se fizeram filme, porque não foi tão divulgado assim quanto Crepúsculo. Porque eu vejo muitas semelhanças entre a saga Fallen, a saga Sussurro e a saga Crepúsculo. Muitas semelhanças. E a saga também de The Vampire Diaries. Quando eu vou lendo as histórias, eu vejo muitas semelhanças, assim, até marco para lembrar. Então eu vou falar um pouco como eu saí dessa ressaca literária e vou aproveitar para fazer a resenha do livro. Para quem gostar de romances clichês, está aqui um livro muito bom. Dos mesmos, na mesma linhagem de Crepúsculo, de Fallen e de The Vampire Diaries também. Uma saga excelente. E só tem uma observação que eu quero fazer antes de eu entrar no tema do vídeo, é que a personagem principal da história, a Nora Grey, ela realizou o meu sonho, tá? Um dos meus sonhos, assim, que eu posso considerar um sonho grandiosíssimo, tão grandioso que verdadeiramente mágico, que é ela mora em uma casa do século XIX, em uma fazenda, com as casas antigas, imensas, né, distante de toda a sociedade, de seus conflitos, seus barulhos infernais, enfim. Ela mora nessa casa, tá? E é interessante como ela descreve a casa, que ela o ambiente é circundado por névoas densas. E você já imagina um cenário de um romance gótico, algo como o Drácula de Bram Stoker. Traz essa memória. A narrativa em si não tem essa linguagem antiga, né? Pelo menos não a história em si de Nora Grey e de Pet. Porque logo no início, sim, tem uma introdução que é numa linguagem mais antiga, que é quando... que eu acho muito interessante. Nossa, na minha escrita, com certeza eu traria essa coisa de misturar o passado com o presente, né? Os tempos de outrora, enfim, essa linguagem mais... Eu esqueci agora, não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem antiga mesmo, uma linguagem... Como é, meu Deus, que chama? Isso, a linguagem arcaica, né? Que tem aquela utilização do vós estais, ou tu estais, essa forma de escrever. Eu escrevia assim também, era o Marquês tão assustador, enlouquecido, Marquês de Sade, que ele tinha essa escrita, os romances deles tinham essa escrita, mas porque também era da época, né, dele. Então, quando ele escrevia, essa era a linguagem utilizada naquele tempo. Contudo, os livros, os romances modernos, tem a nossa linguagem, né, a nossa forma de falar, que é essa linguagem mais fácil de se compreender, porque já estamos acostumados com. E essa linguagem arcaica de outro tempo, é do tempo passado, é do século XVI, XVII, XIX, enfim. E no começo do livro, a introdução, o prólogo,
do ponto de vista de outro personagem e nessa linguagem arcaica, né, utilizando voz, utilizando essa conjugação. E logo em seguida se inicia de fato o romance Sussurro, que é o que nós vamos fazer a resenha hoje. Tá? Mas, primeiro, eu quero falar um pouquinho, antes de falar sobre o livro em si, o que me levou a essa reflexão de como eu saí dessa ressaca literária. Porque com certeza quem entrar no vídeo, né, que eu falo que o tema do vídeo é esse, como eu saí da ressaca literária, vai querer saber como foi que isso aconteceu, né? Depois a gente faz a resenha, no final a gente fala sobre o livro, sobre o romance em si. Então assim, eu realmente achei que eu tinha perdido esse amor pela leitura, né, esse hábito pela leitura, porque foi algo que foi construído com o tempo, não foi algo do nada que surgiu um hobby novo, na verdade foi algo que foi construído com o tempo. E eu tava abrindo muitos livros, iniciando muitas histórias, comprando mais livros e percebendo que não estava fluindo. Né? Eu lia 10, 15 páginas e não fluía o restante. Não conseguia finalizar esses livros. Eu pensei, poxa, porra, acabei com o meu amor pela leitura, não estou conseguindo mais ler. Só que eu descobri, depois de sair dessa ressaca literária, através do romance Sussurro, que na verdade não é porque eu não conseguia mais ler, mas sim porque o que eu estava lendo eram livros de ensinamento, né? Vamos lá, comecei a ler o Poder do Subconsciente, que é um livro muito interessante, mas é um livro de desenvolvimento pessoal. É um livro de aprendizado. Você vai estar lendo um capítulo e lá está te ensinando alguma coisa. Então você aprende, você para refletir, você vai fazer anotações, você vai tentar colocar em prática aquele exercício. E com isso você pausa a leitura. Você não tem a curiosidade de continuar até finalizar o livro. Você lê com pausas. Outro livro, Direitos Trabalhistas. Só pelo título do livro a gente já entende que é um livro que realmente não vai ter esse incentivo de você terminar a leitura em 2 dias. É um livro de direito trabalhista. É um livro que você vai ter que aprender, assim como o outro de espiritualidade e desenvolvimento pessoal, você vai ter que aprender direitos trabalhistas, você vai anotar, fazer anotações, fazer resumos, passar para o caderno, enfim. E aí está a minha descoberta, né? Tipo, o que estava fazendo com que eu não terminasse a leitura dos livros não é porque eu perdi o meu hábito de ler, meu amor pela leitura em si, mas porque os livros eram realmente livros enfadonhos, livros de ensinamento, livros de aprendizado, livros chatos, né? Não eram livros de romance que você começa a ler, você quer saber o que vai acontecer no capítulo seguinte, no outro, até desvendar o mistério. Então eu decidi ir por outro caminho. Escolher um livro com a linguagem mais atual e um romancezinho, um clichê ou algum livro de Paulo Coelho, porque geralmente os livros de Paulo Coelho são livros que trazem aprendizado, mas tem uma narrativa ali que vai te prendendo para descobrir o que vai acontecer no final. Então, tem um livro que eu tô querendo muito ler, de Paulo Coelho, que é o Mago, mas tá por 49 na Amazon, tá um pouco caro. Como eu não tô querendo gastar dinheiro, nem tô podendo gastar dinheiro, eu decidi ler um livro em PDF mesmo, um e-book. Baixei a saga Sussurro e comecei a ler. Tá? Então, em uma noite eu li 100 páginas direto, sem parar. Queria muito saber o que estava acontecendo naquela história. Afinal, quem era que estava perseguindo a Nora? Quem era que queria matá-la? Eu precisava descobrir. E eu descobri, né? Não vou falar aqui, porque para não dar spoiler, mas o romance fica umas páginas aí
dando a entender, né, através dos pensamentos da personagem, porque o livro é do ponto de vista dela, da Nora Grey. Então dá a entender que tem alguém perseguindo, tem alguém a perseguindo, tem querendo matá-la, mas quem é essa pessoa? Né? Dá essa curiosidade, você tem vontade de descobrir. E isso, esse ganchozinho aí foi me prendendo até o final do livro. Claro que tem muitas outras coisas, né? Que fazem você querer continuar a leitura, enfim, detalhes, mas é um livro de romance jovem, é mais para um público adolescente, então não tem alerta gatilho. Dito isso, né, como eu saí da ressaca literária, fazer essa introdução aí do livro, do vídeo, né? Agora vamos falar sobre o livro. Para quem não conhece, Sussurro é um romance que conta a história de Nora Grey, uma adolescente de 17 anos que vê a sua vida mudar com dois acontecimentos. O primeiro, o seu pai morre em um acidente. E segundo, ela conhece Pat, que é um garoto misterioso, novato na escola. Ele é aquela pessoa mais reservada, diferente, um clássico nos livros de romance juvenil, né? Se a gente for para a saga Crepúsculo, a gente vai encontrar o Edward Cullen, o garoto estranho, reservado, metido, da família mais rica e etc, etc, etc. Se a gente for para a saga The Vampire Diaries, a gente vai encontrar o Stefan e o Damon, dois irmãos reservados, estranhos, etc, etc. Se a gente vai para a saga Sussurro, a gente encontra também o Daniel e o Cameron, Biel, dois adolescentes reservados, diferentes, cheios de interrogações e afins. Então, nada muda na narrativa de Sussurro. Né? O garoto estranho, novato e diferentão que chegou ali na vida da personagem principal, Nora Grey, e cheio de interrogações, que a gente precisa descobrir as respostas. Então, como eu já tinha lido esse livro na minha adolescência, eu não estava com grandes expectativas, não esperava um livro uma leitura grandiosa, né? Só queria realmente voltar ao meu hábito de leitura, entender por que eu não estava conseguindo finalizar um livro. Mas conforme eu fui passando as páginas, concluindo os capítulos, e eu já tinha esquecido da maior parte da história. Isso foi um ponto positivo, porque eu me vi curiosíssima para saber, né, como eu falei. O ponto alto dessa saga é justamente esse, tá? Porque ela te puxa, te prende, te inspira a querer entender, querer chegar no final do livro. Eu acho que isso é um detalhe a se observar e se anotar para quem gosta de escrever, até copiar esse hábito, ou essa forma, né? Porque é interessante para aprender o leitor. Quando você começa um livro já sabendo basicamente tudo, você não dá, não ativa a curiosidade do leitor para continuar seu livro. Fica um livro chato, a gente já sabe o que vai acontecer. Então tem que descobrir. A reflexão que eu tenho para fazer nesse vídeo sobre ressaca literária é o seguinte: às vezes você pensa, eu não estou lendo mais nada, minha vida está sem graça e tal. Mas aí você tem que observar, tipo, será que você realmente não está lendo? Um curso que você faz, lá tem material de leitura, um livro, você precisa aprender alguma coisa, é um material de leitura. Então, muitas vezes você acha que não está lendo nada e, na realidade, você está lendo bastante coisa.
só que você não está lendo mais seus romancezinhos maravilhosos de sua adolescência tão tranquila. Certo? Então vamos fazer algumas observações aqui sobre o livro. Eu vou abrir aqui o meu leitor de livro e nós precisamos conversar sobre essa leitura. A primeira observação que eu fiz é que logo no início da história, o Pet não gosta da Vi, que é a melhor amiga da Nora. E aí eu fiz a observação aqui, por que o Pet não gostava da Vi no início? Se você leu esse livro, você vai saber me responder, porque a observação que eu fiz aqui foi: Pet é o tipo de garoto que gosta das songasmongas, um clássico. Né? O Edward gostava da Bella porque ela tinha aquele jeito meio... Agora, a Lucy também entrava nesse perfil de songamonga, né? Lucy da saga Fallen. A única que muda aqui nessas personagens é na saga The Vampire Diaries, Diários de um Vampiro. A Helena é uma personagem totalmente contrária ao que nós já estamos acostumados nos livros de romancezinhos clichês, porque a Helena é a popular do colégio. Então pelo menos quando eu li o livro, eu senti que a Helena era o tipo de adolescente que se achava a melhor zona da escola. Ele gosta dessa personagem Nora porque ele, sei lá, ele descreve até aqui numa parte, ele gosta dessas personagens mais frágeis, blá blá blá. Eu achei meio sem graça, né? Enfim. Certo, então as observações que eu fiz foi essas. O Pet é do tipo que gosta de songamonga, tá. Nora mora na casa dos meus sonhos, né? Ela diz que mora nessa casa colonial, uma casa de fazenda, longe e tal. Coloquei a observação: interessante como a narrativa segue, conduzindo o leitor a pensar que Pet quer matar Nora. Mas a contradição que fica é que se é ele que quer matá-la, então por que ele não a mata? Sendo que ele teria muitas possibilidades para fazer isso. E aí fica essa interrogação, cara, por quê? Por quê? Será que é ele? Será que não é ele? O que está acontecendo? A gente segue. Troca de cena também me deixou pensativa, né? Refletindo sobre isso. Acontecem umas trocas de cenas bem legais, porque, por exemplo, a autora está descrevendo uma cena que está acontecendo no hotel. Ela finaliza aquela cena, fecha aquela cena e depois ela inicia uma outra cena logo em seguida com os mesmos personagens, mas já em outra situação. E as trocas de cenas acontecem de forma bem conectada, vamos dizer assim, porque não fica nada em aberto, não fica uma coisa que não dá para entender, né? Na verdade fica até bem compreensível. Uma característica que eu achei bem negativa no Pet é quando ele diz que a Nora fica bem melhor sem maquiagem. Eu até coloquei aqui, não gostei. Quem ele pensa que é para dizer o que fica bom nela? Então achei até um pouco narcisista da parte dele, querer dizer o que ficava bom nela. Ele não tem nada a ver com isso. E isso entra na mente da Nora. É interessante, só porque ele sugeriu isso, ela já fica querendo seguir o que ele acha que era bom. Então, quando na minha adolescência eu li esse livro, achei lindo e tal. Só que agora relendo, agora adulta, relendo essa história, eu coloquei aqui, ela é uma codependente? Coloquei até interrogação, porque o fato dele dizer que ela fica melhor sem maquiagem, ela vai tirar a maquiagem para agradá-lo, não vejo a necessidade. Tem uma parte também que eu achei bastante interessante, que é quando a Nora diz assim: havia um fulgor nos olhos de Pet, que dizia que eu deveria ter medo dele. E eu tinha, mas o medo também era atração. Era extremamente perturbador estar perto dele. Na sua presença, eu não confiava em mim mesma.
E aí eu fiz uma anotação aqui, o seguinte, a psicologia fala sobre isso. Todo sentimento é uma âncora, seja bom ou mal, é memorável. Então, me fez refletir aqui. O que levou a Nora Grey a se apaixonar pelo Pat?